punheteiro de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sinceramente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de um conteúdo ocultista, para ajudar assim o canal a crescer. Se você está chegando agora, seja muito mais que bem-vindo. Esse é o canal de Monge Mago, porque fui monge, hoje sou mago, meu nome é Wellington, e considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para assim tornar-se um lindo punheteiro de sigilo. Bom, meu povo, sem enrolação, sem firulinha, sexta-feira é aquele vídeo que a gente sempre fala de ocultismo, de livro, de cultura pop inserida no ocultismo, e hoje não será diferente. Mas o Mago quer falar um pouco sobre um tema que é pouco abordado dentro da magia, mas que faz parte da mística. Eu tô tentando ajeitar esse microfone, como vocês sabem, é novidade pra mim usar isso aqui, então ainda estou aprendendo, tá bom, gente? Mas o Mago tá tentando deixar de um jeito que fique equilibrado aí o som. Vamos falar de noite escura. O que seria a tal da noite escura da alma, noite escura dos sentidos, de onde vem esse termo, essa mística, essa expressão que hoje em dia é tão usada de uma maneira equivocada dentro do ocultismo. E por que eu digo equivocada? Porque não há uma compreensão da totalidade do que isso significa. E bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que compreender o que significa o termo, né? A noite escura da alma é um termo que é usado dentro da mística da espiritualidade, de modo geral, né, mas sobretudo da espiritualidade ocidental, para abordar o momento de sofrimento interno, as provações espirituais que o místico passa na sua jornada, na sua caminhada espiritual, no seu processo de ascensão, de elevação, ou como você quiser chamar aí, tá? Isso é noite escura da alma, né? Entretanto, não é tão simples quanto parece, né? Quando a gente reduz o termo noite escura a provações e sombras internas do ego não trabalhadas, a gente reduz muito do que a mística quer trazer, né? E bom, para falar de noite escura da alma, nós temos que falar de onde veio o termo, né? É sempre bom pesquisar um pouco da história para entender a origem do termo. Esse termo noite escura da alma, noite escura dos sentidos, noite escura do espírito, ele vai surgir com um místico católico espanhol chamado João da Cruz, que é considerado um doutor da igreja junto com Santa Teresa de Ávila. Na minha opinião, são os dois. Eu tenho 3 místicos católicos que eu continuo gostando demais, porque a mística deles é bem universalista, né? São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila e São Bernardo de Clairvaux. São 3 místicos muito mais ocultistas do que católicos, né? Mas a mística deles, os tratados espirituais que eles escreveram e vivenciaram em terra, nos dá um abrangente, um leque espiritual muito grande para aquilo que a gente vai conhecer como espiritualidade de elevação, de purificação, de união divina e por aí vai, né? Então, noite escura, quando nós vamos pegar na raiz, né? E aí eu não tô com ele em mãos porque eu esqueci de pegar, sendo bem sincero, mas aqui na minha biblioteca eu tenho o livro de onde veio isso. Eu tenho as obras completas de São João da Cruz, porque eu gosto muito desse santo, então é natural que eu tenha as obras completas dele, né? E nas obras completas de São João da Cruz tem um livro inteiro, que esse santo escreveu, chamado Noite Escura. Você consegue comprar esse livro separado, se eu não me engano, pela editora Vozes, né? E você consegue comprar esse livro nas obras completas, que eu recomendo muito mais, porque além desta obra, Noite Escura, ele tem diversas obras como Subida ao Monte Carmelo, Chama Viva de Amor, as poesias que ele fazia, recheadas de cunho espiritual, as cartas, então assim. É claro, é uma mística cristã, então tem que levar isso em consideração quando você for ler. Você vai estar lendo um livro de um católico, né? Com a mística católica. Entretanto, ela é uma mística que se torna abrangente e universalista porque ele vai falar do que a alma passa dentro de si e não na religião, né? É claro, ele vai abordar o assunto dentro do espectro religioso que ele vive, mas também ele vai abordar isso de forma universal. E nesse livro Noite Escura da Alma, né, ou Noite Escura, porque o nome do livro é só Noite Escura, São João da Cruz ele vai enfatizar 2 classes de sofrimento espiritual.
a noite escura dos sentidos e a noite escura do espírito ou da alma, sendo uma que leva a outra, né? E quando você para entender o porquê que a gente passa por isso, segundo as explicações que ele dá, é basicamente entender que, claro, tem que ter uma visão judaica cristã da coisa, porque segundo a Kabbalah, segundo as tradições, né, abraâmicas, a gente estava unido a Deus no Jardim do Éden, ou como você quiser chamar, e no início era todo mundo unido. E aí a gente foi tendo um processo de queda, né? A humanidade foi tendo um processo de queda, de decadência, aonde veio a corrupção, veio várias coisas, né? Pela árvore do conhecimento, ou as clifotes, como nós vamos entender na mística, né? Na mística ocultista ocidental. E disso derivou o mal para a humanidade, né? E aí o nosso ego se tornou corrompido, ou seja, o nosso ego ele nos prega diversas armadilhas para nos livrar daquilo que realmente importa, do ponto essencial, do centro que nos vai levar de volta à união. Então, numa visão cabalística também, e aí entra, né, cabalística cristã, ou cabalística judaica pura, ou cabalá hermética, independente da vertente de cabalá que você está estudando, o ponto focal de evolução espiritual vai ser o mesmo. Nós estamos afastados da divindade e o nosso objetivo é nos unirmos-nos, né, novamente com essa divindade. Então, por meio de processos reencarnatórios e em cada vida evoluindo cada vez mais, nós vamos tendo essa ascensão pelas esferas da árvore da vida, da Kabbalah e tudo mais, né? Por que é importante entender isso? Porque esse processo de purificação, de purgação, de elevação e afinação do ego com o seu eu superior, verdadeira vontade e tudo mais, ele se dá por meio da noite escura. Então, o termo noite escura nada mais é do que os diversos graus de iniciação ou de experienciação espiritual, mística, religiosa que o verdadeiro místico vai ter ao longo de sua jornada. E é aí que eu falo. Esse vídeo aqui, ele não é pra aquela pessoa que quer buscar magia pra amor, magia pra, sei lá, pra trazer o ex de volta. Ele é pra quem decidiu fazer da sua vida magia, né? Porque é uma filosofia de vida. Quando você para entender que a noite escura é todo um processo de elevação, de purificação, de purgação, de melhora interna, né? Você entende que o processo é sempre de dentro pra fora, né? E é disso que São João da Cruz vai tratar quando ele pega o seu tratado Noite Escura e começa a destrinchar a noite escura dos sentidos, né? Como eu disse, ele separa em duas classes, né? O que seria essa primeira noite escura dos sentidos? O autocontrole, o autodomínio e como a gente pena para chegar nesse autodomínio, né? Então, segundo o santo, né, claro, aqui numa mística toda católica, quanto mais a gente quer sentir coisas, afinar mediunidade, desenvolver dons psíquicos e espirituais, quanto mais a gente tem ânsia por isso, mais a gente está afastado da divindade, porque a gente está importando-se com o nosso ego, que quer ver, que quer provar, que precisa dos sentidos, né? E aí por isso que ele chama de noite escura dos sentidos, aonde você não se importa ou passa a não se importar, ou, para ser mais específico, um momento de secura espiritual, onde você passa a não sentir nada, para ter uma purificação daquilo que nós entendemos como espiritualidade. E só nesse primeiro nível aqui já daria para falar uma palestra de 30 horas seguida que não tem como, porque aqui a ideia é fazer vocês entenderem o que é, né? Então ele vai trazer diversas purgações, né, que a alma tem que passar em vida, a alma que quer se elevar para um lado místico, né, para conseguir purificar o seu ego. Numa visão cabalística, esse processo se dá todo nas esferas inferiores, ou seja, de Tiferet até Malchut, né? Então, fazendo essa associação, esse paralelo comparativo de Cabala com a mística de João da Cruz, nós vamos entender que os caminhos da árvore da vida que nos levam a Netzach, a Hod, a Yesod, a Tiferet, a Gevurah e a Hesed, né?
todos os caminhos que interligam uma esfera da outra são purgações ou purificações que nós faremos ao longo de toda a jornada espiritual, para que a gente consiga chegar em Tiferet, né? Um dia, talvez, quem sabe, em alguma encarnação, purificados, né? E essa purificação, ela é um estágio primário, né? Que só nesse estágio primário passam-se vidas inteiras para você realmente adquirir um autodomínio ao ponto que você comece a ignorar o que os outros pensam de você, o que você pensa de você mesmo, autocontrole sexual, espiritual, afetivo, né? O desenvolvimento das capacidades de continência e de equilíbrio perfeito fazem parte desse momento de purgação, né? Então, para purgar tudo isso, você primeiro precisa se conhecer. E é por isso que São João da Cruz ele denota que ele, no seu livro Noite Escura, e Teresa de Ávila, que é a comadre dele, né? Os dois eram amigos íntimos, né? Ela vai falar o mesmo processo usando o templo astral, no livro dela Castelo Interior ou Moradas. E ela fala que cada cômodo que se avança no autoconhecimento, ou no castelo interior, no seu castelo íntimo, no seu templo astral, né? Mais e mais você vai se preparando para essa purgação, que um dia vai chegar. E o complicado é que esses momentos de purificação, ou de purgação, ou noite escura dos sentidos, eles chegam quando a gente menos espera, né? Então, quando a gente encontra aquele momento da vida mística onde você tá fazendo de tudo certinho, tudo tá indo, você tá há anos ali tentando e conseguindo resultados, tentando e conseguindo resultados, tentando e conseguindo resultados. Chega uma hora que nada dá certo. Tudo vira de ponta cabeça. Tudo parece que não faz mais sentido. Sentido. Noite escura do sentido. O próprio nome diz. Quando as coisas parecem perder o sentido no seu rumo espiritual, é que você está passando por um processo de purgação ou de purificação, que em outras palavras, para simplificar, é um momento de crise. A noite escura dos sentidos, então, nada mais são do que diversos momentos de crise que o plano astral, o plano espiritual joga para sua própria evolução, quando você decide se colocar nessa via, para testar, né, se você está preparado para ultrapassar aquele portal, ou aquele véu, ou aquele caminho cabalístico, né? Então, quando você quer fazer um processo de autoconhecimento, sei lá, afetivo sexual, de Malhut ou de Yesod a Netzach, né? Você vai ter um processo de tentações e de ausência de sentidos imenso nesse processo de purificação. Por quê? Porque você precisa conseguir ter o domínio disso. E você só tem o domínio disso quando você é colocado à prova, de certa forma, né? Então, noite escura dos sentidos é isso. Conhecer a si mesmo, e diante desse conhecimento de si mesmo, quanto mais você avança nele, mais o espiritual vai te colocando portais, barreiras e limitações para a sua própria evolução. E aí você entra nesses momentos de crise, onde nada parece fazer sentido. É importante dizer que essa noite escura é a primeira, é aquela noite escura que o neófito vai passar, né? Todo neófito, quando ele entra no caminho místico, espiritual, de qualquer espiritualidade que for, ele vai entrar nesse processo sim ou sim, porque é o processo energético da espiritualidade em si, né? E cedo ou tarde você vai ter essas crises. Geralmente, o caminho da maturidade espiritual, ele começa com a primavera da alma, onde você está tendo tudo é mil flores, tudo é conhecimento, tudo é despertar, tudo é desabrochar espiritual, né? Depois você entra na primeira crise, que é o autoconhecimento, e depois você vai degringolando para a noite escura dos sentidos, que é todo esse processo que o santo descreve, que eu acabei de trazer para vocês, né? Quando você passa por isso, e você tem um domínio de si, e você consegue chegar numa maturidade espiritual maior, numa compreensão mais ampla do que é a espiritualidade, do porquê e do para que você tá aqui, quando você encontra a sua verdadeira vontade num sentido mais místico do significado que isso possa trazer,
Quando você encontra o seu sag, descobre ele e tem esse famigerado contato, né? Que é o processo onde você passa por toda a noite escura. O filme A Dark Song, inclusive, descreve isso muito bem, recomendo que assistam. Você tem a experienciação mística primeira. A grande experiência mística primeira, que é o encontro com o seu eu superior. A partir disso, e tudo que vem depois disso, o santo vai chamar como noite escura da alma. A noite escura da alma, num paralelo telemita, cabalístico, né? Nós vamos chamar, por um termo que seja mais próximo a nós, no ocultismo, de o Corozon, né? O famoso Corozon, que é o grande abismo espiritual. E o grande Corozon é o sofrimento que ninguém consegue descrever. Por isso que esse segundo livro, quando o santo escreve, ele mesmo fala: poucos serão os que entenderão essas linhas, né? Quando ele escreve o livro, ele já abre o livro, quando ele chega nessa segunda parte do tratado, né? Ele já descreve que poucos entenderão o que ele vai descrever ali. Porque é um tipo de purificação, de iluminação, de sofrimento tão interno, tão íntimo, tão profundo, que não há uma explicação que consiga se equiparar a esse momento de dor e de purificação do ego, né? É o estágio final para a união divina, a união de fato, né? Geralmente está associada ao final da vida ou à maturidade mística do sacerdócio e tudo mais. Não tenho muito o que falar sobre esta segunda etapa, porque primeiro que eu acho que... Eu não sei se eu passei por ela, apesar de eu ter passado por algo muito próximo de um Corozon. Como a espiritualidade está comigo desde pequeno, então eu já estou um bom tempo nessa jornada. Mas é muito difícil você se autoanalisar para avaliar esse tipo de coisa. Eu não sei dizer, né? E seria muita prepotência minha afirmar: não, eu já passei pela noite escura da alma. Não, porque geralmente quando você passa por isso, segundo o que o santo descreve, quando você sai desse momento de noite escura, você viu uma epifania espiritual, onde tudo que era escuro, trevas e noite se torna claro como o dia, né? Mas não é um processo de despertar simples como é interpretado hoje em dia. E é isso que eu queria trazer nesse vídeo. A bruxaria moderna, sobretudo da Wicca em diante, aborda o termo noite escura como um simples processo de autoconhecimento da jornada às sombras internas de Jung, né? E, de certa forma, isso se aplicaria na noite escura dos sentidos. Mas não somente, né? Não somente. Minimizar noite escura apenas como um processo de encarar as próprias sombras seria limitar demais uma mística medieval que serve como estudo de inteligência espiritual teológica até os dias de hoje. Então, o termo é usado de forma muito rasa dentro do ocultismo, eu confesso. Claro, dentro do exoterismo com X, né? Do esoterismo mais profano, que é o que todo mundo acha na internet. Dentro de ordens ocultistas, espiritualistas, isso é visto com maior profundidade. Agora, numa forma exotérica, é muito, muito diluído o que vocês entendem por noite escura. E por isso o Mago quis trazer para vocês uma maior compreensão do que é. Quando nós falamos noite escura, nós estamos falando de um termo hiper abrangente que abrange toda a jornada de sofrimento da alma até se unir com a divindade, né? Então, numa visão cabalística, a noite escura seria exatamente o processo de passar por todas as esferas da árvore da vida, no caminho do raio, no caminho da pomba, ou no caminho que você quiser fazer, né, de escalada da árvore, até você chegar à união com o todo, divino, Deus, o que você quiser chamar, né, cosmos, Big Bang, sei lá. Então é isso. Nós caímos, né? A humanidade caiu, estamos no plano mais denso e temos que sutilizar a nossa energia. Para conseguir sutilizá-la num nível que seja permanente e constante, a alma passa pela noite escura dos sentidos e pela noite escura da alma. Noite escura, portanto, não é somente ou não se resume a encarar suas sombras. Esse é apenas o primeiro passo do autoconhecimento do início da noite escura dos sentidos. Tá bom, meu povo? Então eu espero que vocês tenham entendido.
Muitos de vocês pediram para eu trazer esse tema, a noite escura, noite escura, noite escura. Eu tava um pouco relutante porque o tema ele é abordado de forma superficial, mas ainda assim válida, né? Mas convém trazer conhecimento para vocês também. E é isso, meu povo. Então, se você curtiu o conteúdo, não esquece de curtir e comentar a sua opinião, o que você acha disso, o que você não acha e tudo mais. Também é preciso deixar os recadinhos do mago, né? Nós vamos ter rito coletivo, já vai ser na sexta-feira, quando esse vídeo for pro ar, então infelizmente já não tem mais vaga. Será um rito poderoso com o anjo Apedoque. Inclusive, se você não viu o vídeo, saiu segunda-feira passada, se você tá vendo esse vídeo quando saiu, o meu causo com esse anjo, que foi muito forte, né? As vagas para mentoria. No momento que eu estou gravando esse vídeo, só tem 3 vagas apenas. Então, caso você queira, talvez ainda haja vaga. Corre e me procura, porque ainda dá tempo. As vagas vão ficar abertas, ou até acabar, preencher as vagas da turma, ou até o dia 10 de março. Mais do que isso eu não consigo segurar, tá bom? Caso você esteja precisando de uma leitura oracular, uma leitura de scrying, de tarô, de bola de cristal, do que quer que seja, chama que a gente faz acontecer. Também, Mago tem os cursos gravados, é sempre bom lembrar, caso você queira aprender a jogar tarô, e não só jogar, ler, mas como desenvolver sua mediunidade intuitiva, desenvolver sua magia com tarô, meditação guiada e tudo mais. Então, é esse curso que você precisa fazer, é um curso completo de tarô, do iniciante ao avançado, para você desenvolver suas habilidades nessa jornada, tá bom? O curso é gravado pela Hotmart, só você adquirir e comprar. Também temos o módulo iniciante do curso de Scrying. Também é um curso gravado para você que quer aprender a ler a bola de cristal. Aqui, a bola de cristal aqui. A ler a bola de cristal e tudo mais. E é isso, meu povo. Então, demais. Fiquem bem. Acreditem na magia que existe dentro de você. E falou!